Saúde o povo de Deus, a Igreja de Cristo, com a paz do Senhor, graça e paz. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Estou aqui mais uma vez para gravar este áudio devocional, obra missionária a qual o Senhor pôs no meu coração. E a passagem de hoje encontra-se em Romanos capítulo 9, versículo 21. Vamos estar lendo até o versículo 27, passagem conhecida, a qual o Senhor já me fez pregar algumas vezes nessa passagem. Diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O remanescente é que será salvo. Glória a Deus. Nós sabemos que Deus, Ele chamou o profeta Jeremias e mandou Jeremias descer até a casa do oleiro e olhar como era que o oleiro trabalhava, como era que eles faziam os vasos. Jeremias olhou, examinou como era o trabalho do oleiro. Aleluia. E quando ele volta até o Senhor para perguntar: Senhor, por que o Senhor me mandou olhar como o oleiro trabalha? O Senhor disse: para que tu saibas e para que tu digas para o povo de Israel, porque eu tenho poder sobre o barro, sobre o ser humano, sobre tudo que existe. O Senhor, Ele tem poder. Aleluia. Disse Jeremias: assim como o barro é na mão do oleiro, é o povo de Israel, são os habitantes da terra em minhas mãos. Eu faço com eles da forma que eu quero, porque são casa rebelde, são povo de cerviz obstinada, são povo murmuradores. Igual diz no versículo 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? O Senhor criou, assim como Ele criou os anjos que o servem no céu, também criou Satanás e seus demônios. Tudo é criação do Senhor, tudo é criação de Deus Pai. E tudo é para a glória do seu nome. E tudo é para a glória do seu nome. Assim como há pessoas boas e pessoas más, pessoas que obedecem a Deus e pessoas que não obedecem, pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem. Porque o Senhor criou a todas para a glória do seu nome. Por isso que a Bíblia nos ensina em tudo da graça. Porque tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O versículo 22 nos diz: e que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? O Senhor tem suportado, a idolatria do povo, a incredulidade.
O pecado do povo o Senhor tem suportado, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom. Aleluias. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas também num momento de ira do Senhor Ele pode destruir todo mundo, o mundo inteiro. Então que as pessoas venham parar de brincar com Deus, de brincar de ser servo, que venham parar de se levantar contra o Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Senhor. Se cair na mão do inimigo, ele livra. Se cair na mão de Satanás, ele livra. Mas da mão dele ninguém tira. Aleluia. Da mão do Senhor ninguém tira. Porque ele tem olhos como chama de fogo. Ele é o Todo-Poderoso, é Deus de amor, de paz, de misericórdia, mas também é o Deus de justiça. No versículo 24 nos diz: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, os vasos de misericórdias. Aleluia. Que no versículo 23 falou: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Esses vasos de misericórdia somos nós que buscamos obedecer a palavra do Senhor, que nos esforçamos, ainda que sejamos pecadores, mas nos esforçamos para cada dia não cometer mais o mesmo erro, para alcançar a estatura de varão perfeito, de varoa perfeita. O que não pode é a gente estar pecando e continuar no mesmo pecado todos os dias. Aleluia. O que não pode é a gente saber que é algo errado e continuar naquele lugar, continuar com aquele erro. O que não pode é isso. Mas errar por acidente, infelizmente a gente ainda erra. Mas não saber que é errado e ainda continuar no erro. Jesus ele disse que ele ama o pecador, mas o pecado ele abomina. Aleluia. No versículo 25 nos diz: como também dizem Oseias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Nós não éramos para fazer parte do povo de Deus, mas através do sacrifício de Jesus, hoje nós somos chamados de filhos de Deus. Hoje Deus nos chama de meu povo e nós chamamos ele de meu, e nós chamamos ele de meu Deus, de nosso Deus. Aleluia. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas muitos têm colocado Jesus novamente na cruz. Muitos têm zombado do sacrifício do Senhor. Aleluia. Jesus disse: quando o Filho do Homem vier à terra, achará ele fé na terra? Se achar é muito pouco, porque hoje estamos vivendo os piores dias da humanidade na terra. Já ultrapassou Sodoma e Gomorra, já ultrapassou a época de Noé. Está fedendo muito as narinas de Deus. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E após a vinda do Senhor, quando Ele levar a sua igreja, a ira de Deus vai ser derramada sobre essa terra. E ai de quem ficar aqui. Ai de quem perdeu o arrebatamento. Ai de quem está brincando com Deus. Aleluia. No 26 diz: e sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo, filhos do Deus vivo. Não era para a gente ser chamado de povo de Deus. Nós somos chamados pelo sacrifício de Jesus. Não era para a gente ser chamado de filhos de Deus e nem de povo, mas o Senhor nos chama de meu povo e nos chama de filhos por causa do sacrifício de Jesus. Deus Pai nos chama de filho. Aleluia. No versículo 27, para encerrar, diz: também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Como eu grifei essa parte, o remanescente é que será salvo, é aquele que for fiel a Deus.
é aquele que tem fé no Senhor, é aquele que procura viver em santidade, o remanescente. Quem foi o remanescente daqueles que saíram do Egito? Somente Josué e Caleb que obedeceram à vontade de Deus. Os outros que não obedeceram morreram no deserto. Eles não tinham pecado, creio que tinha Josué e Caleb, mas eles obedeciam a Deus. Quando Deus pedia, eles obedeciam. Quando Deus mandava abrir mão, eles abriam mão. Quando Deus mandava ter coragem para enfrentar os inimigos, eles tinham coragem. E os outros não. Estavam no pecado e continuavam se afundando no pecado e nunca quiseram se consertar diante de Deus, nunca se esforçaram para se consertar, se levantaram contra Moisés, murmuravam contra Deus o tempo todo e não faziam aquilo que Deus pedia. Aleluia. Mesmo que a gente peque em pecados pequenos, mas o segredo é obedecer quando Deus falar. Se a gente continuar obedecendo, vai chegar um dia que a gente não vai ter mais pecado. Vai chegar um dia que estaremos perfeitos diante da presença de Deus. E somente o remanescente, aquele que vive em santidade, aquele que obedece, aquele que vive na doutrina do corpo, da alma e do espírito, aquele que abre mão da sua vontade para viver a vontade de Deus, que abre mão do seu eu, que se despiu do velho homem, do velho eu, para viver o novo homem nascido de Cristo, aquele que perseverar até o fim, esse que será salvo. Esse receberá a coroa da vida. Aquele que perseverar em obediência ao Senhor, por mais que venha a luta, que venha a prova, que venha a dificuldade, que venha a barreira, mas ele permanece firme, porque a sua casa está firmada na rocha que é Jesus Cristo, e nada vai lhe abalar. Então guarde essa palavra e pratique, que Deus vos abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.